Gente, de novo, a tradução fazendo merda. Quer saber mais? Então pega o pergaminho que hoje eu vou te explicar. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa, editor da Naruto, e no vídeo de hoje eu vou explicar uma polêmica que aconteceu no dia que eu tô gravando esse vídeo, hoje, né, na sexta-feira. Esse vídeo vai sair no sábado. Talvez não tivesse vídeo se não tivesse acontecido essa polêmica, mas enfim, como aconteceu essa polêmica, eu vou conversar com vocês, explicar um pouquinho pra vocês o que tá acontecendo. De onde saiu isso de quererem mudar a tradução e de que alguém não concorda? Quem que é a tradutora que falou isso? Vou explicar tudo pra vocês certinho. Então, se você gosta do meu trabalho, já deixa lá aqui embaixo. E se você ainda não conhece meu trabalho, assiste até o final que você vai entender um pouquinho melhor. E talvez você goste, aí você deixa o like, beleza? E se você não quiser perder mais nenhum vídeo, se inscreve aqui no canal que vai me ajudar bastante. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, muitos não sabem, mas existem algumas empresas por trás de Naruto e Boruto. E algumas delas são a Viz Media, a Panini e, principalmente, a principal delas, na verdade, é a Shueisha, que é a empresa japonesa que cuida tanto do mangá de Naruto quanto do mangá de Boruto. A Shueisha, para quem não conhece, é uma grande empresa lá do Japão que administra outras empresas, mas também administra algumas obras, como Naruto, Dragon Ball, One Piece e várias outras grandes obras, né, que eles acabam distribuindo pelo mundo. E uma das empresas que a Shueisha gerencia é a Viz Media, que é uma grande empresa também, que está espalhado por vários cantos do mundo, né, mais especificamente no lado ocidental do mundo. Então a gente tem a Viz Media lá nos Estados Unidos, né, que é muito forte lá. A gente tem a Viz Media lá da França, que também é bem forte, inclusive muitas vezes os vazamentos saem de lá, e vários outros lugares que distribuem os mangás de forma local. E por que para falar desse problema da tradução, eu tenho que falar de todas essas empresas? Bom, a Shueisha, ela não é só uma empresa grande que gerencia mangás. Ela também tem alguns domínios, né, na internet. Então, ela tem alguns sites da Viz, né, e das próprias obras. E ela também tem um site geral, onde ela posta as coisas dela, né, da empresa e tudo mais. E um site muito específico, onde ela publica alguns capítulos dos mangás que ela publica. Então, que no caso é a Mangá Plus, né, que é o aplicativo, tem tanto o aplicativo de celular quanto o site para o computador. E lá são postados os 3 primeiros capítulos de cada obra e os 3 últimos. Né? Então, eu, por exemplo, leio por lá, né, os capítulos. É uma plataforma oficial, é um pouco mais confiável, né? Só que ainda assim tem alguns pequenos problemas. Inclusive é um deles que a gente vai falar hoje. Nessa plataforma Manga Plus são disponibilizados os capítulos tanto em inglês quanto em espanhol, que são as línguas mais faladas no mundo atualmente. Só que os mangás não são escritos originalmente, nem em inglês e nem em espanhol. Isso quer dizer que alguém traduz para eles. Então existem algumas pessoas que são responsáveis pelas traduções. Né? Não é uma pessoa só que faz a tradução, mas ela é responsável por uma equipe que traduz. E no caso, a gente vai falar sobre uma das pessoas. Nós vamos falar sobre a Sandra Nogues, que é uma das tradutoras, né, que compõe esse quadro, que traduz em espanhol. Inclusive, as traduções em espanhol estavam sendo muito elogiadas, enquanto as em inglês estavam sendo muito criticadas. Porque em inglês, normalmente estão fazendo muitas traduções, e às vezes até cortando algumas falas, que acaba comprometendo o entendimento do capítulo. Só que essa tradutora, ela se posicionou de uma forma recentemente não, né? Hoje, mas mais especificamente durante a madrugada, entre a noite e a madrugada, né? Tanto aqui quanto lá, era mais ou menos por aí. E ela se posicionou de uma forma que alguns fãs não gostaram. O que que ela falou? Ela falou que existe um trecho dentro do próximo capítulo do mangá que fala sobre uma mulher, só que se refere a ela de uma forma muito pejorativa. E ela até compara como se o Kishimoto estivesse falando de um cachorro ao invés de uma mulher. Então ela fica bem incomodada, ela inclusive se declara feminista. O posicionamento dela, então, foi querer adaptar isso, tentar criar uma tradução que não fosse perder o sentido da fala e mesmo assim não fosse ofensiva para as mulheres. Várias pessoas começaram a criticar ela, né? Inclusive algumas pessoas na Wiki concordam com ela, outras pessoas discordam com ela. Eu ainda não me decidi, porque eu vejo pontos para os dois lados. Eu não consigo dizer que isso é bom ou isso é ruim, né? Isso, na verdade, é um pouco complicado de falar. Não interessa! O muro é meu!
E alguns fãs criticam ela por acabar perdendo, talvez, o significado do que o Kishimoto quer passar, né? A gente não sabe qual personagem vai falar isso, e talvez se for o Code falando alguma coisa, é aquela coisa dele ser um vilão, né, e tal. Apesar do Code ser um pouco mais comportado, né, quanto a isso, é um pouco mais respeitoso, apesar de ser vilão. Mas pode ser o Kawaki também, que é uma pessoa muito boca suja, né? Vive xingando todo mundo e tal. Então pode acabar sendo ele também. Provavelmente o alvo disso daí vai ser a Ada. Então é algo bem complicado, porque principalmente agora, nesse momento que a gente está passando, nós estamos evoluindo em pautas de minorias, né? Minorias sociais, eu digo, não minorias em números, mas minorias sociais, como as minorias das mulheres, dos LGBTs, dos negros, que não são exatamente minoria em número, com exceção dos LGBT que são minoria em número também, mas todos esses povos são minorias sociais, que eles estão em situações mais vulneráveis, né, por toda uma questão histórica e tudo mais. E as pessoas que defendem o lado dela estão alegando isso. O Kishimoto tem muita visibilidade, o mangá tem muita visibilidade, e simplesmente deixar o Kishimoto falar uma coisa dessa e pode acabar perpetuando uma mensagem negativa, que não é tão interessante para a obra. Mas, mesmo assim, ainda acaba talvez tirando o contexto que Kishimoto quer passar. Não é necessariamente que ele pense isso, né? Apesar do Kishimoto ter um lado sim machista, ele tem vários problemas com isso, tanto que ele até usa como escudo que ele não sabe escrever personagens femininos. Isso daí a gente pode falar em outro vídeo, mas ele tem um lado machista e o que ela tá fazendo, na verdade, não é simplesmente tentar diminuir o alcance. O que ela faz com isso é acabar até mascarando o que o Kishimoto faz, né? Essa escrotidão do Kishimoto, né? Só que, de novo, não é exatamente o que o Kishimoto pensa. Tem várias camadas aí que a gente pode acabar conversando, né? Ao mesmo tempo, esse alcance do mangá de Boruto é um pouco complicado por reforçar certas coisas. Então, teria que ter muito cuidado ao trabalhar isso também. Outro ponto que eu queria trazer para vocês é um pouco da hipocrisia dos fãs. Não é a primeira vez que o mangá está sendo adaptado. O mangá tem várias traduções adaptadas, várias, várias, várias. Direto alguém aparece na Wiki reclamando que tá errado, não sei o que. Geralmente é uma tradução adaptada. E não tô falando só da versão em espanhol agora da Sandra, eu tô falando também da versão em inglês. A versão da Viz Media em inglês é cheia de erros. Ela tem muito erros. Vocês não têm noção da quantidade de erros que eles têm. E não é porque eles não sabem japonês. É porque eles tentam adaptar para a realidade deles e acabam tirando tudo de contexto. Não é a primeira vez que vai acontecer uma adaptação, se acontecer adaptação. Como eu disse, o caso da Viz Media tem várias adaptações. A Panini tem muitas adaptações também. Embora a Panini costume ser um pouco mais fiel, mas ela também tem muitas adaptações. Ao mesmo tempo, eu fico pensando, eles estavam reclamando tanto do mangá em inglês, que estava vindo com cortes ou com traduções ruins, e o mangá em espanhol eles estavam elogiando tanto, e agora que ela vai fazer uma adaptação, que é diferente do que está acontecendo em outras línguas, o pessoal está criticando bastante. Eu ainda não sei o que pensar disso. Que toma vergonha, só. Eu ainda vou esperar o mangá sair, eu quero olhar a versão em japonês, tentar entender o que o Kishimoto quer dizer, qual a intenção dele com aquilo, porque não necessariamente aquilo é para atacar alguém, mas talvez aquilo lá seja justamente para posicionar o personagem, né, de alguma forma vilanesca ou de alguma forma até maldosa, né? Mas de qualquer forma, eu acho que é melhor esperar, saber um pouco mais do mangá em japonês. Assim, tomar cuidado com o que vocês vão falar, né? Não sair atacando ela por causa de uma adaptação. Ela ainda foi lá e avisou que tinha um trecho que ela não gostou da forma que o Kishimoto escreveu e que ela ia adaptar. A maioria das pessoas não avisa, simplesmente adapta e vocês simplesmente não percebem. Então tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Cuidar muito com a hipocrisia, inclusive. Então eu peço para quem me segue tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Me digam aí nos comentários o que vocês acham dessa adaptação, não só dessa da Sandra,
mas de várias outras adaptações também, né, que foram feitas. Tem um caso que eu até conversei com o Rodrigo, acho que foi no ano passado, que ele veio me perguntar, né, de um trecho, que a Viz Media, né, como a gente estava falando antes, ela traduziu um trecho como se a Tsunade pudesse recuperar um membro inteiro, né, e essa não é uma verdade. Na versão japonesa não estava isso, e na versão da Panini também não estava isso, que era por isso que ele estava com dúvida, né, viu de um jeito na versão em inglês e de um jeito na versão em português. Aí eu fui olhar para ele no japonês, e não, a Tsunade não recupera membros inteiros, como era descrito no mangá em inglês. Ela recupera uma parte do corpo, ela consegue recuperar alguns danos, mas não membros inteiros, né? No caso, a gente tava falando do Soul Society. Assim, tem que tomar bastante cuidado com isso mesmo. E não vamos atacar a pessoa, assim. Realmente eu peço muito cuidado pra vocês, beleza? Muito obrigado, Rodrigo, por me avisar dessa treta. Eu tava com o TCC na cabeça, assim. Eu realmente quase deixei passar. E ele que me avisou, né? Deixem aí nos comentários o que vocês acham dessa treta, o que vocês acham de adaptação ou ser fiel ao mangá. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho da notificação para aparecer os vídeos para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem com Kaguya.